Imagina a cena. O futuro grande rei de Israel não está num palácio cercado de luxo, nada disso. Longe disso. Ele está escondido na escuridão de uma caverna. E ele não está sozinho. Aos poucos, um grupo, assim, muito improvável começa a se formar ao redor dele. E não são soldados de elite, né? Não. São os endividados, os descontentes, os amargurados, um verdadeiro exército de párias. A pergunta é: como um fugitivo acuado se transforma da noite para o dia no líder de um grupo desses? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais dramáticos e, olha, decisivos do primeiro livro de Samuel, o capítulo 22. Nossas fontes aqui são trechos de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA, que dão pra gente não só a narrativa crua, mas também comentários, notas de rodapé que, sabe, iluminam os cantos mais escuros dessa história. Pois é. O nosso objetivo aqui é justamente analisar um ponto de ruptura. Porque, de um lado, a gente tem o Davi, que passa de fugitivo a um líder em formação, forjado ali na adversidade. Exato. E do outro, como se fosse um espelho sombrio, a gente tem o rei Saul, que está afundando numa espiral de paranoia, uma paranoia que vai levar ele a cometer um ato de violência, assim, de uma brutalidade quase inconcebível. Uma brutalidade assustadora. A gente vai investigar as motivações, as decisões estratégicas e as consequências devastadoras que definiram todo esse momento. Certo, vamos começar por essa caverna, então. Em Adulão. Davi está fugindo para salvar a própria vida. Sim. E o texto logo de cara já nos dá um detalhe crucial. Seus irmãos e toda a sua família vão ao seu encontro. Isso já diz muito, né? A ameaça de Saul não era só contra o Davi. Não era pessoal. Era um risco para todo o clã dele. Exatamente. A perseguição de Saul não é cirúrgica, é total. E é nesse cenário de perigo que algo extraordinário acontece. As fontes descrevem o grupo que se junta a Davi e é fascinante. É impressionante. Todos os que se achavam em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. São os 400 homens. Pensa no perfil. Não é um exército, é uma coleção de desesperados. São os homens que a sociedade de Saul simplesmente descartou. E o que isso nos diz sobre o Davi? Porque é impressionante que essas pessoas sem esperança nenhuma olhem para um fugitivo escondido numa caverna e vejam um líder ali. Vejam um líder, pois é. O que ele tinha que inspirava essa lealdade, assim, imediata? Essa é a grande questão. Porque ele não está oferecendo riqueza, não está oferecendo estabilidade. Muito pelo contrário, se juntar a ele era virar um alvo. Exato, era se colocar em perigo. O que ele oferece é outra coisa. É identificação. Ele também é um injustiçado, um homem em aperto. Ele se torna o centro de gravidade para todos os descontentes do reino. E ao acolher essa gente, ele transforma o desespero individual em força coletiva. Esse grupo heterogêneo não é só um bando, é a semente do futuro exército e da nação que ele vai liderar. E com 400 homens desesperados ao redor dele, a gente esperaria que a primeira ação de Davi fosse, sei lá, planejar um ataque, uma guerrilha. Sim, uma reação militar. Mas ele faz algo completamente inesperado. Ele se concentra em proteger a família dele, levando seus pais para Moabe. O que, a princípio, parece uma escolha estranha. Quase aleatória. Muito estranho, de todos os lugares, por que Moabe? Eles não eram historicamente inimigos de Israel. Parece um risco enorme. E aqui está o detalhe que muda tudo, que as notas de estudo resgatam pra gente. A bisavó de Davi era Ruth, a Moabita. Uau! Isso não é só uma curiosidade genealógica, é a chave da estratégia dele. No momento de maior desespero, Davi não pensa em espadas, ele pensa em laços de sangue. Ele está usando a história dele como uma arma diplomática. Nossa, isso já mostra que tipo de rei ele seria. Exato. Um que pensa vários passos à frente, que entende que o poder não vem só da força bruta, mas também de alianças, da memória. É um lance, assim, de gênio político. Uau, isso realmente muda toda a perspectiva. Ele está jogando um xadrez complexo, enquanto Saul está simplesmente virando o tabuleiro com raiva. Perfeito. Então, com a família segura, Davi volta para a fortaleza em Judá. E é aí que entra em cena o profeta Gade.
com uma mensagem que sinceramente parece um conselho suicida. É muito contraintuitivo. Ele diz para o Davi, não fiques nesse lugar forte, vai e entra na terra de Judá, ou seja, volte para o território do seu inimigo. É um paradoxo completo, não é? A lógica da sobrevivência grita para ele ficar escondido, mas a mensagem do profeta o empurra para o centro do perigo. Totalmente. E as notas de estudo sugerem que essa ordem tem um propósito teológico e estratégico muito profundo. Ficar isolado numa fortaleza faria de Davi só mais um líder rebelde, um senhor da guerra. Voltar para Judá, para o meio do seu povo, mesmo sendo arriscado, era um ato de fé. Era uma declaração de que a confiança dele não estava em muralhas de pedra, mas na proteção divina e no apoio do seu povo. Ele precisava ser visto, não se esconder. Era um teste, né? Para ver se ele seria um rei que se isola no poder ou um que caminha com seu povo. E ele obedece. Ele obedece. E é esse contraste que é tão poderoso. Enquanto Davi está lá no bosque de Herete operando com base na fé e na estratégia, o rei oficial, Saul, está no seu palácio em Gibeá. Operando na base do medo. Do medo e da paranoia, o contraste não podia ser mais gritante. E a imagem que o texto pinta do Saul é aterrorizante. Ele está sentado debaixo de uma árvore, mas não é uma cena calma, pastoral. Ele segura sua lança que já virou tipo uma extensão da raiva dele. É um símbolo do poder dele, né? E ele reúne os servos e faz um discurso que é puro veneno, acusando todo mundo de conspiração. Ele basicamente grita, ninguém me conta nada, o meu próprio filho está fazendo aliança com o meu inimigo e vocês todos me traem. Se a gente conecta isso com o quadro geral, vemos um líder em colapso total. A paranoia do Saul não é só uma fraqueza. Virou a única política dele interna e externa. Sim. E chega a oferecer suborno aos seus servos, né? O filho de Jesse lhes dará campos e vinhas, tentando comprar a lealdade que ele sabe que não tem mais. Ele vê traidores em toda parte, até no filho, Jonatas. O poder o isolou completamente. É um vácuo de confiança. E como sempre acontece, quando um líder paranoico cria um vácuo, alguém está pronto para preenchê-lo. É aí que entra Doeg, o Edomita. O Doeg. Ele estava lá, em Nob, quando Davi se encontrou com o sacerdote Amileque. E ele decide que essa informação é a sua moeda de ouro. Doeg vê a oportunidade perfeita. Ele ouve o rei desesperado por um traidor para culpar e diz, eu tenho seu homem. Deixa comigo. E ele relata com detalhes o que viu. Amileque consultando a Deus por Davi, dando-lhe o pão sagrado e, o golpe de mestre, a espada de Golias. Cada detalhe é escolhido para inflamar ao máximo a fúria do Saul. Mas qual seria a motivação dele? Só ganhar o favor do rei? O texto faz questão de mencionar que ele era o Edomita. Tinha uma rivalidade histórica ali. Boa observação. Será que Doeg não viu isso também como uma chance de minar a liderança de Israel por dentro, atacando os seus sacerdotes, o coração espiritual da nação? Essa é uma camada de complexidade fascinante. É bem possível que não fosse só oportunismo pessoal. Poderia ser um ato de sabotagem geopolítica disfarçado de lealdade, sabe? Entendi. Ao entregar os sacerdotes, ele não está só ajudando Saul. Ele está ferindo Israel num nível muito profundo. Ele alimenta a paranoia do rei para os seus próprios fins, que talvez fossem muito maiores do que só conseguir umas terras. E Saul cego pela raiva. Morde a isca, sem hesitar. E a reação do Saul, como era de se esperar, é de 0 a 100. Ele não para pensar, não investiga, é fúria pura, imediata. Nada. Ele convoca Aimeleque e todos os 85 sacerdotes de Nob. A acusação é direta, sem direito à defesa. Traição. E a defesa do Aimeleque é perfeitamente lógica. Ele diz essencialmente: traição. Davi é o seu servo mais leal, seu genro, chefe da sua guarda. Ajudá-lo a servir ao rei. Eu nem sabia de nenhuma briga entre vocês. Ele joga com o regulamento. Exato. As notas de estudo apontam que essa resposta foi cuidadosamente calibrada. Mesmo que ele suspeitasse de algo, Aimeleque tenta proteger Davi, enquadrando as suas ações como procedimento padrão para um servo de alta patente do rei. Ele apela para a lógica, para o histórico de lealdade do Davi. Mas não há espaço para lógica no tribunal da paranoia. A defesa de Aimeleque é como jogar água em óleo fervente. Não adianta nada. Saul já tinha o veredito dele. E ele dá uma ordem que congela o sangue.
Virem-se e matem os sacerdotes do Senhor. E então, algo que Saul não esperava acontece. Ah, esse momento é... Seus próprios guardas, a tropa de elite, se recusam. Espera um pouco, isso é impressionante. Os guardas do rei, homens treinados para obedecer sem questionar, simplesmente dizem não. O que isso nos diz sobre o nível a que Saul chegou? É o colapso da legitimidade em tempo real. Ele perdeu a autoridade moral até sobre a própria tropa. Exatamente. A lança na mão dele ainda é um símbolo de poder. Mas o poder real, a lealdade dos seus homens, acabou de se dissolver ali. Nossa. Eles temiam mais a Deus do que ao rei. Saul cruzou uma linha que nem mesmo seus soldados mais leais estavam dispostos a cruzar. A ordem não foi vista só como injusta. Foi além, foi sacrílega. Sacrílega. Só que o vácuo deixado pela decência dos guardas é imediatamente preenchido pela crueldade de um homem. Saul se vira para a única pessoa na sala que ele sabe que não tem esses escrúpulos. Doeg, o delator. O próprio. E Doeg não hesita. Ele mesmo executa a ordem. Ele mata os 85 sacerdotes. E a brutalidade não para aí. Não, fica pior. Ele vai até Nob, a cidade sacerdotal, e executa um massacre completo. O texto é explícito e brutal. Homens, mulheres, crianças, bebês de colo. E até os animais. É um ato de aniquilação total. Total. É difícil até de processar a escala dessa violência. Isso não é uma execução política. Isso é o que a antiguidade chamava de Eren, a destruição total, geralmente reservada para os inimigos mais amaldiçoados de uma nação. E ele faz isso contra o seu próprio povo. Saul aplica essa lógica aos sacerdotes do seu próprio Deus. Ele se tornou o inimigo interno, atacando o coração espiritual de Israel para satisfazer seu medo pessoal. É a ruína moral e espiritual completa dele. No meio desse horror todo, uma pessoa escapa. Abiatar, filho de Aimeleque. E para onde ele corre? Para o único refúgio que lhe resta. Ele foge para encontrar Davi. E a reação de Davi quando ouve a notícia é um dos momentos mais reveladores de todo o arco dele. Ele não diz a culpa é do Saul ou Doeg é um monstro. Ele não terceiriza a culpa. Não. Ele olha para Abiatar, o único sobrevivente, e diz: eu sabia. Eu sou a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Essa admissão é muito forte. Ele não deu a ordem, não empunhou a espada, mas ele reconhece que as ações dele, a mera presença dele em Nob, desencadeou essa catástrofe. É um sinal de uma maturidade e de uma capacidade de liderança que Saul jamais demonstrou. Saul culpa todo mundo. Jonatas, seus servos, Davi, os sacerdotes. Todos, menos ele mesmo. Davi, por outro lado, assume a responsabilidade pelas consequências não intencionais dos seus atos. Esse momento define a diferença fundamental entre eles. Um líder de verdade entende o peso de suas ações no mundo. E ele faz mais do que palavras. Ele oferece proteção a Abiatar, dizendo: fica comigo, não temas, estarás salvo comigo. Nesse momento, uma nova aliança é forjada na dor. Sim. O futuro rei e o futuro sumo sacerdote, ambos exilados, ambos alvos do mesmo tirano. O que é simbolicamente poderoso, as notas de estudo ressaltam exatamente isso. Saul, ao massacrar os sacerdotes, se divorciou violentamente da autoridade espiritual de Israel. Ele declarou guerra aos representantes de Deus. E Davi? Davi, ao acolher Abiatar, faz o oposto. Ele se une ao sacerdócio legítimo. Naquele momento, numa floresta, escondido, Davi ganha legitimidade espiritual que Saul acabara de jogar fora num banho de sangue. Nossa, o futuro de Israel está ali, naquela união de sobreviventes. Ok, vamos recapitular. A ascensão de Davi começa no lugar mais improvável, uma caverna, onde ele se torna líder não de guerreiros, mas de párias. Exato. Em contraste direto, a gente vê a queda de Saul, consumido por uma paranoia que o leva de rei a tirano e, finalmente, a autor de um massacre sacrílego. E, no fim das contas, o ato que deveria destruir qualquer apoio a Davi acaba, ironicamente, por solidificar a legitimidade dele, unindo o futuro trono à linhagem sacerdotal que sobreviveu. O que nos deixa com um pensamento final, sabe? Um contraste que define toda essa história.
O texto mostra Davi assumindo a responsabilidade por uma tragédia que ele não executou diretamente. Certo. E isso nos faz questionar até que ponto a capacidade de aceitar a responsabilidade, mesmo por consequências não intencionais, é o que verdadeiramente forja um líder. Boa pergunta. E, inversamente, como a recusa em aceitá-la, como a gente vê em Saul, que terceiriza a culpa incansavelmente, é o caminho mais seguro, não apenas para a ruína pessoal, mas para de todos ao seu redor.